Quando a gente chega nesse ponto, onde você admite que se sente sozinho, enganado, se sente traído e que tem uma porção, está lidando com uma porção de sentimentos que não gostaria de estar lidando, fruto de anos de investimento, anos de engano, anos de busca por alguma coisa prometida e que no final das contas talvez não tenha dado em quase nada. Como lidar com esses sentimentos? Como lidar com essa angústia, com essa raiva, com essa indignação, com esse sentimento de que as coisas poderiam ser diferentes, com esse desejo de que poderia haver mais amor, mais verdade, mais transparência, mais sinceridade, que as coisas poderiam ser muito melhores do que elas são. Bom, existem obviamente vários caminhos. Existem pessoas, por exemplo, que vivem a vida toda sem perdoar aqueles que lhe ofenderam. E vivem amargurados, e vivem entristecidos, vivem murchos em relação à vida, sem dar o passo adiante. Além de ficarem céticos em relação a muitas coisas na prática, vivem angustiados, infelizes, com medo de confiar, com medo de depositar a confiança em outras comunidades. E então existe a generalização. Então se cai na generalização do mal, dizendo está tudo estragado, não tem nada para aproveitar, não é possível encontrar gente de paz, gente de Deus mesmo, gente de bem. Esse é um extremo, tem gente que vai por esse caminho e tudo o que falam exatamente com a raiva de quem foi traído. Tudo que vivem sob essa mesma perspectiva o resto da vida. Uns se tornam, além de céticos na prática, se tornam odiosos, se tornam de fato odiosos e misturam os homens e suas vaidades e suas arrogâncias e suas manipulações com quem Deus de fato é. Misturam as duas coisas, colocam no mesmo bojo e vivem uma eterna raiva, uma eterna ira, uma eterna angústia que nunca se transforma em perdão, nunca se transforma em paz, que nunca se transforma em reinvenção da existência, que nunca se transforma em juntar os cacos, refazer-se como Davi fez, né? Uma vez que o seu filho estava morto, ele deixou o jejum de lado, deixou o pano de saco, as cinzas, tomou o seu banho, voltou para a vida e foi se refazer na história. Há pessoas que nunca chegam nesse estágio porque guardam os acontecimentos, colam na alma de tal maneira que isso os amargure, os entristeça para sempre. Isso é difícil de se lidar quando a sua condição é essa, mas a gente tem que admitir que é esse o fato. A falta de perdão amargura o nosso espírito. A falta de amar quem lhe fez mal. A falta de fazer o bem para aquele que te persegue. A falta de experimentar o que Jesus falou, de orar pelos que maldizem, orar pelos inimigos. A falta disso leva as pessoas que tomam esse caminho à infelicidade. Porque não há ninguém que não perdoe e que se sinta perdoado por Deus. Não há. Essa é uma relação que não tem como desassociar. Por isso que Jesus disse, nos ensinou na oração do Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E depois que ele termina essa oração lá em Mateus, ele vai dizer, porque se vocês perdoarem os pecados daqueles que lhe ofenderam, o vosso Pai que está no céu também os perdoará.
Então, toda e qualquer pessoa que não perdoa o outro, sente, se reconhece, se percebe não perdoado por Deus. É um fator não apenas psicológico, como também é um fator espiritual. É um fato. Jesus disse isso. Quem não perdoa não será perdoado. Quem perdoa será perdoado. Por isso, bem-aventurados são os misericordiosos. Deles, dos tais, é o reino de Deus. Eles encontrarão misericórdia também. Então, esse é um caminho que tem muitas pessoas que traçam. Outros, indo mais ou menos a mesma vertente, vivem a vida toda no ceticismo prático e teórico. Ou seja, se tornam inimigos daquilo que eles julgam que lhes traiu. Por exemplo, ao confundirem as Escrituras, a Bíblia, com os maldosos ou com os decepcionantes na caminhada, vivem a vida toda tentando provar que as Escrituras não são verdadeiras, de que aquilo foi plantado, de que aquilo tem uma série de recomendações mentirosas. Vivem a vida toda tentando provar que aquilo que os perturba é de fato uma mentira total, generalizada, que não há nada de bom, não há nada de verdadeiro na ideia de Deus, de Jesus Cristo, da vida com Deus, da oração. Há pessoas que vivem para fazer oposição de forma generalizada a valores como o bem, como o amor. E dizem assim, daqui para frente eu quero viver a minha vida. Daqui para frente, Deus não é mais Deus. Deus é outra coisa. Ou não existe Deus, ou Deus vai salvar todo mundo, por isso nem precisa tocar nesse assunto. E acabam vivendo a sua vida inteira com essa proposição de vida. Porque fui machucado, porque me decepcionei, eu vou viver em oposição àquilo que me machucou, e não apenas àquilo que me machucou, mas eu ponho tudo no bojo, eu ponho as verdades junto com as mentiras, as proposições lúcidas e de vida, eu coloco tudo no mesmo bojo, juntamente com aquilo que era engano, maldição, aquilo que era distorção e aquilo que eram segundas intenções malignas. Eu ponho tudo no mesmo bojo e me faço o oponente de toda e qualquer forma de espiritualidade relacionada a Deus na minha vida, na prática de vida. Esse é um caminho que muitos tomam, e existem diversas variações desse mesmo caminho, dissidentes dessa decepção, dessa tristeza, dessa angústia. Não fazem separações, não colocam cada coisa em seu devido lugar, confundem as coisas e vivem para tentar provar o oposto apenas como uma assertividade, como uma afirmação, mas não como vida, não como prática de vida. Não é uma tentativa de se viver o oposto daquilo que se critica, mas é uma tentativa de apenas do campo das ideias, por meio da raiva, da indignação, da ira, do ódio, do não perdão, portanto do não amor, serem oponentes e colocarem como objeto de sua oposição não apenas aquilo que lhes traiu, mas toda a realidade espiritual presente na vida do ser humano com Deus. Esse pode ser um caminho que você tomou na sua vida, mas com certeza não é o melhor caminho. Esse talvez é o caminho que alguns dos seus amigos tomaram na vida, mas com certeza esse não é o caminho que produz libertação, vida e transformação. Pelo contrário, seus próprios sentimentos, se você vive tal vida, suas próprias percepções, sua própria tristeza e infelicidade de viver, já demonstra e já é argumento suficiente para você saber do que eu estou falando. Esse não é o caminho de vida e essa não é a proposta de Jesus.
E eu quero falar disso num próximo vídeo. Qual é então esse caminho diante de tal realidade? Até lá.